Boa tarde, meu amigo, minha amiga, você que ouve este programa. Eu quero falar para você nessa tarde o que diz a palavra de Deus a respeito de todos nós. A palavra de Deus diz que todos nós, sem exceção, somos injustos. Ou seja, somos pecadores, todos nós. Está escrito em Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 e 10. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. É a verdade do Evangelho, da Palavra de Deus, que nos mostra que todos nós somos injustos, pecadores. E você que me ouve, você admite que é um pecador? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se nós admitirmos que somos pecadores, estamos a favor da verdade. Está escrito em Romanos 3, 23, o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Além de sermos pecadores, estamos destituídos, fora da glória de Deus. Estamos separados da glória de Deus. E não é algo ou motivo de alegria estar separado de Deus. O ser humano não foi criado por Deus para viver longe dele. A vida sem Deus, ela é um vazio imenso, é uma tristeza imensa, é muito sofrimento, é muita insegurança. A pessoa pode ter momentos de descontração, de euforia, momentos felizes, mas a pessoa separada de Deus, ela não tem a felicidade eterna. Ela não tem a vida verdadeira permanente nela. Lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, está escrito o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Aqui está a prova de que o pecador, ele não é feliz, porque ele é servo do pecado, o pecado escraviza, o pecado traz a doença, traz a destruição, a injustiça, as lágrimas. É por causa do pecado no mundo que nós vemos tanto sofrimento. E a cada dia que passa, os seres humanos pecam mais, as pessoas se tornam mais e mais pecadores ou pecadoras, porque a iniquidade, ela se multiplica a cada dia mais. No Salmo 51, Davi, ele disse, escreveu pelo Espírito Santo: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se nós dissermos isso, estaremos sendo verdadeiros conosco mesmo, honestos. Se nós falarmos como Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é uma notícia triste. Essa é uma notícia que não é agradável. Até porque, em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23,
está escrito o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Veja, que notícia terrível. A consequência, o prêmio do pecado é a morte. É a morte. Então todos os pecadores merecem a morte e caminham para a morte. Muitos pensam que essa morte que nós vemos todo dia no mundo, pessoas morrendo, tendo seus corpos colocados dentro de um caixão, muitos pensam que essa morte aí é o final, mas não. A pior morte não é a morte física, é a morte que não morre. A segunda morte, o lago de fogo, onde as pessoas serão lançadas com os seus corpos e almas para serem atormentados para todo sempre. É verdade, meu irmão. É verdade, minha irmã, minha amiga e meu amigo. É verdade. Os pecadores serão lançados lá, no lago de fogo. Todos os pecadores. Mas existe um chamado. Existe uma saída. Existe uma saída. Como nós podemos ver aqui no Evangelho de Lucas, vamos ver aqui, vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 27, e nós vamos ver que existe um chamado de Deus, e todos que escutarem esse chamado, todos os pecadores que escutarem esse chamado e atenderem, serão livres desta morte eterna, serão livres do lago de fogo. Está escrito, Lucas capítulo 5, 27. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria. E disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Observe, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, observe que todo pecador é um enfermo, é um doente. O pecado, ele adoece. O pecado acaba com a vida do ser humano, aos poucos. É o pecado, meu amigo, minha amiga, que é a causa do seu sofrimento maior. É o pecado. De que se queixa o homem mortal, queixe-se cada um dos seus pecados. As pessoas, nós seres humanos, às vezes culpamos os outros, mas não olhamos para as nossas culpas. Veja Eva, ela pecou e ela jogou a culpa na serpente. Claro, a serpente era culpada, mas ela também foi culpada porque ela poderia não ter dado ouvido à voz da antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Ela disse, a serpente me enganou. E Adão jogou a culpa para cima da mulher, disse, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto da árvore, e eu pequei, vamos dizer assim, com as minhas palavras. Ele jogou a culpa na mulher. Então o ser humano, depois de pecador, ele consegue enxergar o erro dos outros, o pecado dos outros, mas não consegue enxergar o seu pecado, a não ser que ele ouça o chamado do Senhor Jesus Cristo, do amado Senhor Jesus, que diz assim, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando a pessoa escuta a voz de Jesus, e eu digo para você nesse momento, que você está escutando a voz do Senhor Jesus nesse momento. Não sou eu.
Eu estou pregando o Evangelho, mas neste momento Jesus está aí falando com você enquanto você me ouve. Compreendeu, meu amigo, minha amiga? Jesus está aí falando com você enquanto você me ouve. Como eu estou expondo o Evangelho, então o Espírito de Jesus está aí perto de você. Se você não tivesse parado para ouvir essa palavra, ele não estaria aí perto de você. Mas você está dando ouvido, então ele está e está falando ao seu coração. A primeira coisa que o Senhor Jesus fala é que você é um pecador e você precisa se arrepender. E ele chama você para junto dele, para perto dele. Você precisa querer Jesus, porque só ele tem a salvação para te dar, a salvação do lago de fogo. Jesus pode salvar você da condenação do inferno. Se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, se apegar com Ele, invocar Ele, passar a invocar Ele, você será salvo. Você nunca mais vai perecer. Você, sim, talvez de morrer, se Jesus não voltar antes, porque se Jesus voltar antes e você estiver salvo, você nem vai entrar num caixão. Você será arrebatado para o encontro do Senhor nas nuvens. Mas, se você tiver que morrer, no momento do arrebatamento, o seu corpo há de ressuscitar. Jesus há de ressuscitar você, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E você terá a vida eterna para sempre, num lugar perfeito, maravilhoso, que é no céu. Pois bem, a salvação é de graça, não há dinheiro, não há nada que se compre a salvação. Não há nada. Está escrito aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 24. Escute aí, meu irmão, minha irmã, o que está escrito aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É de graça e pela graça, ou seja, é gratuita a salvação. Para Deus salvar alguém, Ele tem que justificar. Para Ele justificar, as pessoas têm que ouvir o chamado do Senhor Jesus ao arrependimento. E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, a graça é um favor que não merecemos, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Nós vemos aqui em Romanos capítulo 6, versículo 26, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É gratuita a vida eterna, é gratuita. E lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, vamos ler, Efésios 2, 8, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como disse lá em Romanos, é um dom gratuito, é um presente de Deus, é uma oferta de Deus. A palavra dom quer dizer oferta, presente, e é gratuito. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Obviamente que a salvação é gratuita, mas depois que a pessoa é salva, o Espírito Santo passa a habitar nela e o pecado não tem domínio sobre ela mais, e ela passa a andar em novidade de vida, passa a praticar as boas obras. As boas obras evidenciam que uma pessoa é salva. E eu pergunto para você nesse momento, você que está me ouvindo, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que já está salvo? Se não tem, agora mesmo, se proponha a entregar sua vida para Jesus e vir hoje no lugar que Jesus escolheu aqui nessa cidade
para que os pecadores recebam a vida eterna. Aqui na Igreja da Bendita Esperança, na Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Vem aqui hoje, 7 horas da noite, nessa quarta-feira, e nós vamos fazer uma oração especial por você e receber você como membro da nossa comunidade, que está apenas começando. Por incrível que pareça, estamos começando agora, recentemente, essa comunidade de cristãos aqui em Codesburgo. Venha estar conosco hoje, 7 da noite, na Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. E venha com o propósito de entregar a tua vida para Jesus Cristo e alcançar a vida eterna, receber a alegria da salvação.